Pessoal, o PT insiste nessa manipulação de uma nota de informação que foi divulgada por um dos comitês que fazem parte de toda a estrutura relativa a direitos humanos da ONU, como se a ONU tivesse feito uma recomendação ao governo brasileiro para permitir que Lula participe destas eleições. A interpretação que o PT faz dessa nota de informação é evidentemente errada e ela foi divulgada já no final da semana passada. Basta ler essa nota com um pouquinho mais de calma que a gente vai perceber, em primeiro lugar, que não é a ONU que fez essa recomendação. Em segundo lugar, que essa recomendação não significa que o comitê, uma parte de todos os órgãos de direitos humanos da ONU, tenha encontrado alguma violação por parte do Brasil em relação aos direitos políticos e civis de um personagem como Lula. A mim me parece que a questão é outra. Não é tanto a evidente manipulação que o partido faz de uma informação vinda lá de Genebra, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas é porque é possível convencer parte das audiências internacionais que o Brasil seria isso na descrição do PT, na descrição que um artigo de opinião do Lula faz no New York Times, que o Brasil seria, na verdade, um país vítima de uma sórdida aliança de grupos conservadores, mancomunados com o judiciário, para impedir que um líder popular que fez algo pelos pobres possa participar de uma eleição, portanto, cometendo uma grave violação de direitos humanos. Essa é a pergunta. Como é possível que audiências internacionais acreditem numa narrativa evidentemente grotesca e falsa de como as leis funcionaram no Brasil e como a nossa própria democracia funciona? Isso acontece por uma explicação razoavelmente simples. Há uma visão simplista em relação ao Brasil, visão essa compartilhada por vários, infelizmente, de alguns dos órgãos de maior destaque até agora da grande imprensa internacional, que é ver a situação política do Brasil numa espécie de maniqueísmo rico contra pobre, autoritário contra anti-autoritário, progressista contra reacionário e por aí vai. Esse tipo de simplificação tem sido usado com bastante frequência no noticiário a respeito do Brasil, infelizmente. Eu jamais farei uma generalização a respeito da imprensa internacional e como ela trata o Brasil. Há enormes diferenças de tratamento e alguns órgãos da imprensa internacional têm em relação ao Brasil aquilo que a gente só pode elogiar, que é a atenção e carinho pelo detalhe e respeito pelo público. Mas, em geral, esta narrativa, a narrativa de um líder popular perseguido por ser amigo dos pobres, perseguido por elites que não podem admitir que alguém que está fazendo algo pelos pobres volte a disputar a presidência, tem, infelizmente, uma razoável predominância em algumas das narrativas feitas, inclusive, por correspondentes estrangeiros aqui no Brasil. É isso que explica que um subcomitê, porque na verdade este Comitê das Nações Unidas que faz esta recomendação, não tem a menor autoridade em nome dessa organização para dizer algo ao Brasil. Aí a gente para um pouquinho essa narrativa. A outra é xingar as Nações Unidas. Isso me parece absolutamente ridículo. Para um país como os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, tem a maior força militar do planeta, imprime a moeda de referência do planeta, que é o dólar. É uma superpotência. Para um país como esse, como os Estados Unidos, brigar com a ONU faz sentido. Afinal de contas, os Estados Unidos são fortes e, se quiserem, não me importa qual seja o nome do presidente deles, têm condições de, na medida, digamos, do bem possível e provável, impor aqui e ali as suas vontades. É o contrário da nossa situação. A gente é grande só no tamanho, gente. Do ponto de vista da inserção do Brasil nas relações internacionais, nós temos um peso específico muito pequeno, que se torna tragicamente pequeno diante do tamanho do nosso território. O Brasil tem um peso no comércio internacional de apenas 1,5%. É ridículo o nosso tamanho em qualquer comparação que a gente faça, seja nos conflitos geopolíticos, seja nos conflitos comerciais e econômicos. Em outras palavras,
para nós que somos fracos, a ONU é um bom negócio, em alguma medida. A gente ignora essa espuma, essas bobagens desses comitês feitos exatamente para serem aparelhados e produzirem comunicados desse tipo, mas como instituição multilateral, a ONU interessa mais a países fracos, como o Brasil, do que a países fortes, como os Estados Unidos. É por essa perspectiva que eu vejo o que a gente faz ou deixa de fazer em relação à ONU, a outros países ou a alguns dos principais conflitos. A gente pergunta primeiro, qual é o nosso interesse como Brasil? É ter uma instituição multilateral funcionando que nos permite acesso e nos permite alianças, ou é cair fora e ficar sozinho, ainda mais fraco do que a gente é?